Olá, irmãos, tudo bem? Vamos para o nosso estudo. Nós paramos em Gênesis 32. Vamos ler hoje o Gênesis 32 que nós lemos, né? O Gênesis 31 e agora nós continuamos a fazer uma leitura desse Gênesis 32. Vamos lá, então. Pegue sua Bíblia se você quiser acompanhar a leitura. É Gênesis 32. E Jacó seguiu seu caminho, e os anjos de Deus se encontraram com ele. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Observa que aqui fala sobre um exército. Jacó viu eles, o exército de Deus. Isso significa, deixa claro para nós aqui na Terra, que, como a Bíblia fala que Deus envia anjos para nos guardar, para nos livrar do mal. Aqueles, que andam no caminho de Deus. E eu falo também que não é só para aqueles que andam no caminho de Deus que os anjos dão libertação. Porque muitas das vezes nós somos, até as pessoas ímpias, elas são protegidas por Deus. Por que Deus protege elas? Para que no futuro elas venham se salvar. Talvez Deus tenha planos para elas. Então não é só as pessoas que estão andando no caminho de Deus que elas são assim guardadas. Os ímpios também são, porque muitas das vezes lá no futuro, lá na frente, eles vão ser um grande, diante de Deus. A gente observa isso na razão do Paulo. Paulo era um homem que perseguia a igreja e acabando mais na frente, Deus fez o que fez com Paulo. Então os anjos de Deus, eles andam aqui na terra, ao redor aqui, nos guardando, nos protegendo, porque os inimigos que tem aqui, que nos rodeiam, são muitos, milhares e milhares. Se nós não tivéssemos essa proteção de Deus, então você vem perguntar, então eu não preciso ser obediente à palavra de Deus, porque Deus vai me guardar, Deus vai me livrar do mal, e no momento certo eu vou ser salvo. Não, por quê? Porque as coisas podem mudar no meio do percurso. Um demônio pode te atacar e te matar. Aí você vai perder a salvação. Aí você me fala, mas Deus não livra? O que está ao alcance de Deus? Mas tem coisas que você precisa buscar. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, foi quando Jesus ele começou o ministério dele, que o diabo pegou ele e levou ele no monte, um monte bem alto, uma montanha bem alta, e falou para ele, se tu fores filho de Deus, caia desse penhasco que você vai ser salvo. Aí o que Jesus respondeu, que não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós não devemos achar que vamos ser salvos por Deus no momento da aflição, no momento do desespero, do perigo, vamos dizer assim. Então nós não podemos pensar assim, porque nós estaremos tentando Deus, tentando. Às vezes Deus vem e dá uma palavra para a pessoa, para o ímpio, dá 2, dá 3, a pessoa não se arrepende nunca, achando que sempre vai ter uma nova oportunidade.
E não é bem assim, né? As coisas não são bem assim. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Aí então aqui a gente observa que é uma prova que os anjos estão aqui, né? Aqui em Gênesis, quando Jacó encontra, né, com o exército de Deus, é uma prova para nós que nós não sabemos ainda nada do mundo espiritual. Nós temos que ter mais uma busca, né, desse mundo espiritual. Eu estava lendo, Deus me tocou muito para ler um livro aí que eu vou falar para vocês, é aqui da Bíblia mesmo. E Deus está me mostrando coisas, eu ainda vou revelar aqui ainda, eu quero deixar tudo mais encaixadinho, né, dentro de uma caixinha, para me revelar para vocês um mistério das coisas espirituais. Nós temos que buscar, nós temos que ser inteligentes, viver mais no espiritual. Esquecemos um pouco a matéria, porque nós ficamos tão preocupados com o material, o trabalho, escola, amizade. Às vezes a pessoa perde um bom tempo dela nas redes sociais, né, que é no telefone, no celular. E isso, o que gera a pessoa diante disso? Ela não gera nada, ela fica uma pessoa pacata, ela não tem um entendimento, um conhecimento de nada. Aí ela fica aquela pessoa, tipo um gado, né, que fica no comando, né, do pastor, cuidando daquela ovelha, né, daquele gado. Então nós não devemos ser assim, nós temos que procurar ter conhecimento. O que como dizer, nós temos que buscar mais o mundo espiritual, conhecer, buscar. E aqui nos revela, para você ver, só um versículo já nos revela muita coisa, que há anjos aqui na terra, há um exército aqui na terra, exércitos e exércitos e exército, porque Jacó, ele viu um exército de anjos aqui. Às vezes você vê um só, porque não precisa vir todo mundo, né, todos eles juntos. Talvez você já presenciou. Você, às vezes, já alimentou um anjo sem saber. Já deu água, já conversou com eles, porque eles não vêm para nós como uma pessoa de um outro planeta. Eles vêm como nós, como eu já disse isso, eles vêm, os anjos, eles apresentam a nós como nós, porque senão ficaria muito alarmante, né? Você já imaginou como eles seriam perseguidos se eles viessem em outro corpo, no corpo celestial? Aonde aparecer um anjo, todo mundo ia querer ali ver. Pensa. E ainda mais nessa época agora que nós temos celular, aparece tanta coisa na internet aí que está falando que viram anjos, não sei o que, na cidade tal, o pessoal vê anjos. Então eles fazem aquelas, como fala, pelo computador, né, aquelas imagens pelo computador, e joga na internet e fala que tal cidade tem anjos. Mas jamais os anjos vão aparecer de forma espiritual para nós. Eles vêm de forma corpórea, como nós, para que nós não venhamos, eles não haja alarme. Se Deus está falando conosco aqui, Ele está me usando para falar com você, para falar comigo mesma. Então Ele está nos usando. Então isso é maravilhoso. E a gente tem que perceber quando a palavra é do Espírito. Quando eu digo assim, é de um anjo, né? Que o anjo está nos ensinando. Então, quando você vê uma mensagem assim forte, uma mensagem
que você não ouviu ainda e que está te chamando a sua atenção, pode ter certeza, não é um ser humano, mas é um anjo. Um anjo incita a pessoa. Igual hoje eu estou aqui, agora 5 minutos do dia já 27. 5 minutos do dia 27, meia-noite, né? E eu tô aqui conversando com vocês. Eu tô cansada, trabalhei o dia todo, mas eu tô aqui. Por que eu tô aqui? É porque eu quero? Não, um anjo me trouxe até aqui para falar com vocês. Um anjo me inspirou para vir aqui conversar com vocês um pouquinho. Então, observa que nós somos impulsados, né, assim, digamos assim, para fazer coisas boas. E esse impulso não é de nós mesmos, mas sim de anjos que entra no nosso corpo e nos coloca na frente. Vai que eu vou falar com você. Quantas vezes você, assim, pessoas, né, a gente vê que pessoas salvam outras de um acidente. E o que aconteceu? Aí você fala o que aconteceu, por que ele foi lá, ele vai dar o testemunho dele, porque ele fala, eu não sei, eu tive esse impulso e fui lá e fiz isso. Não é aquela pessoa em si, ele foi usado. O anjo que entrou no espírito dele, no corpo dele, para fazer aquilo. Porque de nós mesmos não sai nada bom, assim está na Bíblia. Que de nós mesmos não sai nada bom. Por que não sai nada bom? Porque nós não aprendemos. Nós não aprendemos nada. Se você não tiver esse desejo de conhecer a palavra de Deus, conhecer o mundo espiritual, estudar o mundo espiritual. Porque quando você começa a ler a Bíblia, você entende muitas coisas. E aqui vamos continuar. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, na terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes o seguinte: dizei assim: o meu senhor Esaú, eis que, diz Jacó, teu servo, morei com Labão e com ele fiquei até agora. Tenho bois e jumentas, rebanhos, servos, servas, e mando comunicar isso a meu senhor para merecer teu favor. E os mensageiros voltaram a Jacó e disseram: fomos a teu irmão Esaú, e ele vem para te encontrar, e 400 homens com ele. Observa que Jacó, nós não podemos esquecer que Jacó recebeu a bênção. Ele, meio trapaceiro, né? Ele recebeu a bênção que era de Esaú. Mas só que Esaú também, como Jacó, como o pai, o Isaac, ele também deu a bênção para Esaú. Esaú também ficou bem de vida, bem de situação. Então aqui a gente pode observar que Esaú encontrou com Jacó 400 homens com ele. Uma guerra, né? Então, homens, coloca 400 homens para ir ao encontro do irmão. Parece que ele estava com medo, parece que ele estava preparando, né, mais para uma guerra, né? Então Jacó teve muito medo e se afligiu. E dirigiu os homens que estavam com ele, e dividiu os homens que estavam com ele e as ovelhas, os bois, os camelos em 2 bandos. E ele disse: se Esaú vier a um bando e o vencer, o outro bando se salvará. Olha como Jacó era medroso. Jacó, porque ele sabia, né? Ele tinha feito um mal para Jacó. Jacó tinha feito mal para Esaú. Quando ele fez aquela trapaça lá, que ele pegou, né, a primogenitura. Então ele ficou receoso.
ele mandou os homens ir até lá, até Esaú. Esaú vem ao encontro dele com 400 homens. Ele falou: Esaú agora vai querer me trinchar aqui no meio dessa mata, né? Aí o que aconteceu? Vamos continuar lendo. E Jacó disse: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Eu sou muito pequeno para todos os teus favores e para toda a bondade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora volto em 2 bandos. Salva-me da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo. Talvez ele me mate e a mãe com os filhos. Tu mesmo disseste: certamente te farei bem, e farei tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar pela multidão. E ele passou ali a noite, e do que tinha tomou um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. Olha o tanto de animais que Jacó ofereceu, deu, né, para Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. É muito. 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E ele entregou nas mãos do seu servo cada manada em separado, e disse ao seu servo: ide adiante de mim e deixai livre um espaço entre uma manada e outra. E ordenou ao primeiro o seguinte: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és e para onde vais e de quem são estes diante de ti, então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele vem também atrás de nós. E ordenou também o segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás das manadas, dizendo: desta maneira falareis a Esaú quando o achares. Ele estava com muito medo. Ele estava com muito medo. Também, né, o que ele tinha feito. Aí vamos. E dizei: eis que teu servo Jacó vem atrás de nós, porque pensava: eu farei me perdoar com o presente que vai diante de mim, e depois verei tua face, e talvez ele me aceite. Ele sabia que ele tinha feito ruindade com Esaú. Ele sabia. Tanto que, porque tanto presente que ele estava oferecendo para Esaú. Ele sabia que ele tinha feito uma ruindade, tanto que ele temia. É por essa razão que a gente tem que viver em união. Porque olha tanto de prejuízo que ele teve, né? Tantos gados que ele teve. Talvez você fale assim: mas diante disso tudo, para ele não era nada. Mas só o temor que ele tinha, né? Pelo irmão dele. Aí o presente passou diante dele, mas ele passou aquela noite no arraial. E ele se levantou naquela noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E ele os tomou e os fez passar ao ribeiro e fez passar tudo o que tinha. E Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até a alvorada. Vendo este que não o podia vencer, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. E este disse: deixa-me ir, porque vem surgindo o dia. Mas ele disse: não te deixarei ir se me não abençoares. E este lhe disse: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então este disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste.
E Jacó perguntou, dizendo: dize o teu nome. Mas este disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-lhe. Estranho, né, irmãos? Por que um anjo vai lutar com Jacó? Olha só, o Jacó fica sozinho e aparece um anjo em forma de homem, porque aqui fala que um homem lutou com ele até a alvorada. Qual é a razão desse anjo lutar com Jacó? Talvez você pergunte, qual é a razão, né? Por que aconteceu isso com Jacó? Porque Jacó já tinha, né, organizado tudo para rever o irmão dele. E por que isso? Por que Jacó luta com um anjo? Pela luta, foi uma luta bastante feroz. Tem coisas que a gente fica, né, imaginando. Por quê? Por que esse motivo de lutar tanto assim? Ele lutou. E Jacó percebeu que não era um homem que estava lutando com ele, só um anjo, porque ele era bem mais forte do que Jacó. E Jacó percebeu: não, eu não estou lutando com um homem, eu estou lutando com Deus. Tanto que o homem, ele deslocou, aqui fala, que ele deslocou a juntura da coxa de Jacó. E Jacó começou a viver mancando, porque ele lutou com o anjo. Lutou fisicamente. E ele pediu, depois que ele viu que ele realmente estava lutando com o anjo, o que ele fez? Ele fala para o anjo: me abençoa. Aí você pergunta, uma pessoa que está lutando com a outra, que desloca a coxa dela, machuca ela, a perna dela, e essa pessoa ainda pede a bênção para essa pessoa que machucou ele. Você está entendendo que você, a gente, né, no ser humano, no nosso pensamento, pensa, coloca no lugar de Jacó hoje. Você vê um homem, você sai na rua, vê uma pessoa, aquela pessoa luta com você, machuca você, faz você ficar coxo, porque ele ficou. E você ainda pede aquela pessoa para te abençoar? Aí você... por que Jacó pediu para o anjo abençoar ele? Aquele homem... A gente observa. Agora eu vou revelar o segredo dessa passagem aqui. Quando você é uma pessoa espiritual, quando você está vivendo no espírito, você percebe o anjo falando com você. Às vezes o anjo já falou com você e você criticou o anjo. Você falou mal. É por isso que a Bíblia nos fala que nós devemos amar o próximo. É por esta razão. Jacó, ele percebeu ali que não era um homem. Você está entendendo a grandeza dessa passagem? Não era um homem ali que estava lutando com ele, mas era um anjo de Deus, um anjo da luz.
Quantas das vezes que você vem e recebe uma mensagem e você, em vez de você agradecer a Deus por aquela mensagem, você pedir a tua bênção para Deus, o que você faz? Você critica aquela mensagem. Às vezes uma pessoa vai te dar um conselho, você critica aquele conselho, você fala que aquela pessoa não sabe de nada. Por isso que eu falo que nós temos que conhecer o mundo espiritual. Porque se você não conhece o mundo espiritual, você padece. Jacó estava indo ao encontro do irmão dele. Mas só que ele tinha um grande temor pela besteira que ele fez no passado. Ele sabia que ele não ia. Ele tinha temor dele não ser perdoado. Aí vem, ele começa já a preparar para esse encontro, começa a separar presente, começa a separar os filhos, as esposas, e de repente Jacó se encontra sozinho. E é nesse momento que ele está sozinho que o anjo vem e aparece para ele, vai lutar com ele. O anjo deu uma surra nele, porque ele desobedeceu a voz de Deus. Porque quando Deus falou para ele que ia abençoar ele com muitos bens, que ele ia voltar para a terra dele, como ele mesmo colocou uma pedra, porque quando ele estava indo para a casa de Labão, ele pediu a bênção para Deus, se Deus abençoasse ele, que ele ia honrar a Deus. E Deus tinha abençoado ele já estava voltando para a casa do pai dele. Estava tudo muito bem. E ele ainda duvida de Deus. Tem certas coisas que nós somos castigados, sim. O anjo apareceu naquele momento para castigar Jacó. Você merece uma surra. Vai lá dar uma surra no Jacó lá. E foi uma surra tão feroz, foi uma surra tão grande que deslocou a conjuntura da coxa dele, que ele ficou mancando. Jacó ficou mancando. Observa que muitas das vezes, deixa eu contar um segredo para vocês, muitas das vezes você vê pessoas, assim, do nada ela se machuca, do nada. Às vezes ela está acostumada a passar por aquele trajeto, subir escada, descer escada, e do nada, assim, sem subir, sem descer escada, ela se machuca e quebra a perna. Tudo é espiritual. Tudo tem uma consequência, tudo tem um motivo. Não há nada que sem um motivo. É viver no espiritual. Quando você vive no espiritual, você pesca rapidinho. Por que aconteceu isso? Aqui aconteceu isso com Jacó por causa disso. Porque a Bíblia fala aqui. Por isso que falou mais aqui na frente, que Jacó, ele orou a Deus e falou para Deus abençoar ele. Ele teve um receio, pedindo para Deus para abençoar, mas ele estava tendo receio, ele não estava colocando a fé dele total em Deus ainda não. Ele tinha um receio. Aí ele aprendeu, né? Depois que... E o Senhor mudou o nome dele, falou para ele, olha aqui, ó.
E Jacó perguntou, dizendo: dize o teu nome. Mas este disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ele ali. E falou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Jacó lutou com os homens quando ele estava com Labão, e lutou com Deus e venceu. A Bíblia fala que venceu. Venceu porque Deus, né, teve por misericórdia, depois que ele deslocou a coxa de Jacó, o anjo veio. Agora eu já vou embora, porque senão eu vou... Deus já deve ter falado para o anjo: para, não machuca ele não, senão você vai matar ele. Para aqui por uma coisa, só desloca a coxa dele. Aí você fala assim: ah, mas Deus fala isso? Deus fala. Deus fala. Lembra da história de Jó? Quando o diabo estava lá olhando aqui para a terra e viu Jó? E Deus, e o diabo falou assim: ah, é porque você dá tudo para ele. Aí Deus pegou e falou para o diabo: então você vai, pega tudo dele, mas só não encosta no corpo dele, na alma dele, né, no espírito dele, só não encosta nisso. Ele foi e fez uma bagunça, né, com Jó. Então a gente sabe que Deus permite que o diabo venha também nós, venha aquele sofrimento, para a gente apanhar, para ver se a gente melhora, né, a nossa vida para com ele, chega, aproxima mais de Deus, porque ele disse: quem não vem por amor vem pela dor. E aqui fala: aí Jacó deu lugar o nome de Peniel, dizendo: porque vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Por que fala? Talvez você vai me perguntar: mas por que Jacó fala, a Bíblia fala que Jacó viu Deus face a face? Não, Jacó não viu Deus. Jacó viu um anjo. Foi um anjo que Deus enviou. Então aqui foi um modo do escritor escrever essa passagem, que Jacó viu Deus face a face. Jacó não viu Deus, porque a própria Bíblia fala que quem viu Deus assim, face a face, que Deus falou com face a face, foi com Moisés. Aí fala: e o sol despontava quando ele atravessou Peniel e mancava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porque este tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Tá vendo? Então, tem muitas coisas que nós temos que observar no nosso dia a dia. O que está acontecendo com você? O que acontece? Por que acontece que a gente fica doente? Tudo é rebeldia nossa, tudo é Deus ali no controle de nossas vidas. Deus está nos levando, nos moldando, amassando, né, a nossa vida. Às vezes vem um monte de luta, às vezes você acha que está naquela paz, na tranquilidade, e de repente acontece o quê? As coisas tudo fica uma reviravolta, tudo acontece ruim. Mas é porque nós não vivemos no espiritual. Quando vivemos no espiritual, as coisas vão fluindo bem. Vão fluindo bem, as coisas sempre vai fluindo bem. Deus, ele vai habitar na tua casa, nas tuas decisões, quando você coloca tudo na presença de Deus. O diabo vai tentar? Vai tentar. Vai muito mesmo. Ele vai fazer de tudo para você cair. Mas quando você, como eu falei, quando você está vivendo no espiritual, não tem como você cair. Você vai saber que aquilo é um demônio que está te atacando.
É a hora quando você vai falar o que Jesus falou. Arreda-te de mim, Satanás. Lembra que Satanás também vivia tentando Jesus? Ele vivia tentando Jesus até mesmo com os próprios discípulos. Ele usava os próprios discípulos. Quantas vezes que Satanás usou Pedro para tentar Jesus? Às vezes vinham nossos amigos, nosso filho, o seu marido, seu vizinho, seu cachorro, até um objeto. Mas quando você está vivendo no mundo espiritual, quando você sente que aquele mal que está para vindo não é de Deus, mas sim do espírito ruim, do espírito trevoso, aí você tem que falar mesmo, arreda-te de mim, Satanás. Aí você já vai ter aquele poder, aquela ciência, né, que aquilo não é uma pessoa que está agindo aquilo ali. Porque muitas das vezes você sabe que tem pessoas que te tratam bem, que gostam de você. Aí, mas de uma hora para outra ela revira, né? Revira tudo, fala umas coisas que não devia para você. E você depois fica com raiva. Por que o diabo faz isso? Porque ele não vem. Assim como Deus, ele envia os anjos para nos ajudar em forma de humano, o diabo também faz isso. Ele envia forma de humanos para nos atacar. Humanos, animais. Então, tudo isso é a vivência nossa aqui no mundo espiritual. É uma coisa muito, muito, muito importante. Nós somos muito, muito importantes. Porque quando eu falei aqui, deixa eu ler de novo para vocês. Pega Jacó 30, versículo 30, desse mesmo versículo, capítulo 32, o versículo 30, que diz assim: E Jacó deu o nome do lugar de Peniel, dizendo, porque vi Deus face a face e minha vida foi salva. Quando fala que Jacó viu Deus, como eu já falei para vocês, que não é Deus, mas sim um ser humano, nós somos semi-Deus. Nós somos semideus. É porque aqui está falando que Jacó viu Deus, não é Deus que ele viu o anjo. Os seres humanos, aqueles seres humanos que andam na presença de Deus, eles são semi-Deus, porque são filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Tanto que a palavra diz que o corpo, porque ele tirou aqui dessa terra, volta para a terra, mas o espírito volta para Deus, porque ele nos criou, porque o espírito é dele. Então, essa passagem que eu falei para vocês, que eu estou fazendo um estudo maravilhoso, é lá no livro de Apocalipse, que eu estou fazendo esse estudo. É um estudo maravilhoso. Deus está me revelando coisas muito grandes, que é muito grande. Não vou falar aqui porque senão eu vou perder o foco aqui. Mas temos que viver nesse mundo espiritual para nós até termos, né, essa sabedoria para lidar com as situações que está em nossa volta, em nossa família, o desemprego, a fome, o que está acontecendo com o nosso país, por que tem tantos, né, candidatos na política, por que a política está assim.
por que a saúde está assim. Então isso tudo envolve o espiritual. O mundo, ele é regido pelas forças espirituais. Quanto mais quanto mais as pessoas se distanciam de Deus, mais os demônios trevosos atacam o homem. Tem uma passagem aqui no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 7, que nos diz assim: nós muito pecamos contra ti e não cumprimos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés teu servo. Mas lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se pecardes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu os cumprirei, mesmo que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu. De lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão encontrou com Deus. E Abraão intercedeu ali por Sodoma e Gomorra. E aquela cidade, Deus disse assim, se encontrasse naquela cidade 10 justos, Sodoma e Gomorra eram umas grandes cidades, não era pequenininha, era grande cidade, tinha muito habitante. E Deus disse assim, se encontrasse ali 10 justos, ele não destruiria a cidade por amor dos 10. Aí aconteceu que não encontrou, aí ele tirou a família de Ló, de lá de dentro, para destruir a cidade. E nós observamos nessa passagem, que nos deixa bem atenta, que as coisas não estão ainda tão ruins, né, no Brasil, porque ainda existem justos aqui no Brasil, pessoas que estão clamando a Deus para nos abençoar, para nos livrar das guerras. Tem muita gente justa no Brasil. E nós temos que se juntar a essas pessoas, para que nós possamos estar, o nosso Brasil esteja de pé. Porque é aqui que nós vivemos. Porque se esse Brasil for destruído, nós também seremos destruídos. Nós temos que pensar nisso. Então, Deus está ainda colocando as mãos sobre nós, sobre o Brasil, porque ainda tem justos aqui no Brasil. Não que o Brasil é um país religioso, um país abençoado. Ele não é, a gente sabe disso, a gente sabe que perversidade é esse país. Mas só que no meio dessa perversidade, dessa maldade toda, tem justos, tem pessoas obedientes que obedecem a palavra de Deus. Então, se você, aí na sua casa, talvez você fala, na minha casa não tem ninguém justo, não tem ninguém que busca Deus, todo mundo só quer fazer a vontade do diabo, andar no caminho do mal. Mas tem você. Você é a cabeça. Deus está sustentando essa família por causa de você. Você está carregando tudo isso nos ombros? Sim, você está carregando isso tudo nos ombros, mas você também está tendo a oportunidade de viver aqui nessa terra, porque você também estaria destruída. Pense nisso. Se você está destruída, então volte para o caminho de Deus. É como eu falei para vocês, as coisas elas são espirituais. Os espíritos estão a todo momento nos ajudando ou nos atrapalhando. Aí é essa a questão. Se estamos vivendo na luz, o próprio Deus mesmo, se estamos vivendo na luz, tal grande é a nossa luz. Mas se nós estamos vivendo nas trevas, qual densas são as trevas?
Aí eu pergunto para você, o que você está fazendo da sua vida? Busca, um conselho que eu te dou, busca o caminho da luz. Porque quanto mais pessoas que nós estivermos evangelizando, esse vídeo mesmo você pode compartilhar com os teus familiares, porque quanto mais pessoas nós estivermos evangelizando, trazendo essas pessoas para a luz, para o caminho do bem, nós estamos melhorando o nosso país. Porque não adianta você achar, fulano, o presidente A é melhor, o presidente B é melhor, Gente, mas se não tiver o povo, a nação, se ela não estiver alicerçada na luz, as trevas tomarão conta dela. Então não adianta. Porque aí você fala, tem um presidente que está na luz, o outro presidente está nas trevas. Não, esses dois presidentes que estão aí, esses dois presidentes estão nas trevas. Um vem com mentira, o outro com mentira. Mentiras e mentira, tudo é mentira. Não tem, essa daqui mente menos. Não existe mentirinha. A Bíblia fala que se você está morno, é melhor vomitar. Então depende de nós. Queremos um país bom, um país maravilhoso? Depende de você. Depende de você. Fazer esse mundo melhor. E fazendo esse mundo melhor é procurando o caminho da luz, o caminho divino, obedecendo às leis. É o que eu acabei de ler aqui em Neemias. O que disse aqui, o que eu li aqui para vocês, o que vocês entenderam do que eu li aqui para vocês. O que ele falou aqui foi o que ele falou lá em Moisés. Se vocês estiverem me procurando, andando na minha presença, eu sempre estarei com vocês. Mas no momento que vocês me deixarem, eu também deixarei vocês. Aí quando ele nos deixa, quem vai se aproximar de nós são o mundo trevoso. E o diabo, ele veio para quê? Para matar, roubar, destruir. Mas Deus, ele é luz. Deus é bem. Deus é vida. Aí você escolhe. Eu termino por aqui. Agradeço a você que me ouviu até aqui. Que Deus continue nos abençoando. E compartilha se você está gostando desse canal. Que Deus abençoe a todos. Que você possa encontrar o caminho da luz. Possa procurar. Porque eu vou falar uma coisa com você, se você não tiver um esforço para procurar, para andar no caminho da luz, você não vai conseguir. Lembra-se, você é um semideus. Coloca essa força para funcionar e dentro de você tem um espírito da luz. Mas esse espírito da luz, ele precisa te ajudar também, mas ele precisa de ajuda. Ele precisa que você queira, que o teu espírito queira. Que aí ele vem te dando força. É o que eu falei logo no início da leitura. Que muitas das vezes as pessoas, os anjos, ele abraça as pessoas. Igual nesse momento ele está te abraçando. Ele está te abraçando, passando para você essa mensagem. Eu estou sendo usada por um anjo, por um anjo de Deus para falar isso com você. E você está aí do outro lado ouvindo o que Deus está falando com você. Que essa mensagem tenha chegado até a ti como um cheiro suave, né? Vamos dizer assim, como um cheiro suave. Procura o caminho do bem, para o seu bem. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.